Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, dia de pistolar, porque a gente só vai ter assunto que me tira do sério aqui. A gente vai falar da confusão que aconteceu ali com o Haddad. Vamos falar também de pessoas que não querem abrir mão dos seus privilégios, mas querem cobrar ajuste fiscal de qualquer forma. Então a gente vai falar sobre tudo isso, sobre esse pacotão de indignações fiscais. Vamos passar também pela pesquisa mensal do comércio para falar ali do varejo restrito e ampliado que saiu hoje. E eu vou tentar cumprir. Se eu chegar até lá e chegar até lá com sanidade, a gente fala do salário mínimo que ficou de ontem ali, a crítica ao posicionamento do Gustavo Loyola. Antes de tudo isso, vamos passar pela agenda que hoje está curtinha, mas está importante. Então vamos ver o que saiu hoje na nossa agenda, falar na pesquisa, olha só. Na nossa agenda de quinta-feira, 3 horas da manhã no Reino Unido, saiu produção industrial de abril. Às 7 horas na França, taxa de desemprego de abril da OCDE. O IBGE divulgou às 9 horas da manhã aqui no Brasil, varejo restrito e ampliado. Eu já dei um spoiler disso para vocês, então a gente vai comentar esse assunto com detalhes. 9h30 da manhã, Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulgou o índice de preços ao produtor, o famoso PPI e o seu núcleo. Então ontem saiu preços ao consumidor, hoje sai o preço ao produtor. 9h30 da manhã também já saiu os pedidos de auxílio-desemprego, esse velho conhecido nosso sai toda quinta-feira. E tem também inflação na Argentina às 4 horas da tarde, inflação ao consumidor. Então, como eu falei, uma agenda um pouco mais enxuta hoje, mas com dados importantes. Dado de inflação nos Estados Unidos que balançou bastante o mercado ontem, mas eu não vou dar esse spoiler porque o Diego já vai falar do fechamento daqui a pouco. E o comércio, o varejo, aqui no Brasil. Esses são os dados mais importantes do dia. E aproveito aqui, já que a gente está falando de PPI, de CPI, para passar para o Diego. Dá bom dia, Diego, bom dia, como é que você está? Como é que foi o fechamento ontem? A gente teve aí movimentação na Bolsa, a gente teve resposta aos dados de inflação dos Estados Unidos. Conta pra gente. Muito bom dia, Débora. Muito bom dia para toda a nossa audiência. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Essa manhã gelada, foi difícil sair da cama, mas eu consegui. Enfim, graças a Deus. Bom dia para as nossas queridíssimas telespectadoras fiéis, Gladys Garcia, Terezinha Rabelo e Maria Helena. Bom dia para 2 xarás meus que apareceram hoje no chat, Diego Bonar e Diego Berton. Diego Berton, aliás, falando diretamente de Boston, nos Estados Unidos. Bom dia para Liz Longo, bom dia para o Thales Moraes, enfim, bom dia para todo mundo. Sobre o fechamento, Débora, ao que tudo indica, o Ibovespa se deu bem ontem, hein? O principal índice da B3 fechou a quarta-feira com uma alta de 0,51%, aos 137.128 pontos. O desempenho positivo da nossa bolsa foi liderado principalmente por ações ligadas ao petróleo e aos bancos. Inclusive, um destaque especial para as ações preferenciais da Petrobras, que avançaram 3,33%, e para as ações do Santander, que valorizaram 4,65%. O dólar, por sua vez, caiu 0,57%, cotado a R$ 5,54. As notícias que movimentaram a Bolsa no dia de ontem foram a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na audiência da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. E a análise e aprovação com ressalvas das contas do governo, Lula, por parte do TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Sobre a participação da Haddad na Comissão de Finanças e Tributação, isso gerou um baita bafafá, tanto na mídia quanto nas redes sociais. A gente vai falar sobre isso já, então sem spoilers aqui no meu fechamento. Agora, sobre as bolsas de Nova York, enfim, os Estados Unidos, A situação foi bem diferente, aliás, do que aconteceu aqui no Brasil. De acordo com o nosso portal, a divulgação do CPI, que é a inflação ao consumidor, mais suave, acabou alimentando expectativas de cortes de juros já em setembro, reforçando o apetite por risco. Mesmo assim, as bolsas de Nova York fecharam em queda. O Dow Jones, na verdade, fechou estável, literalmente no 0 a 0. O S&P 500 caiu 0,27% e o Nasdaq, por sua vez, recuou 0,50%. Vou passar para a Débora, mas na verdade com uma pergunta. Quando eu estava me atualizando
para escrever aqui o fechamento e apresentar para vocês, eu tinha lido que o desempenho da Petrobras foi impulsionado principalmente pelo desempenho do petróleo internacional, né? E esse desempenho positivo do petróleo internacional, pelo que dizem, né, os analistas e, enfim, os diversos portais, foi liderado principalmente pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio. Débora, eu queria que você me explicasse como que esse acirramento de tensões geopolíticas no Oriente Médio valoriza o petróleo. Bom, se a gente tem, né, um local, e aí já respondendo aqui de pronto, se a gente tem um local que é produtor de petróleo, que a gente começa a ter uma tensão geopolítica, um acirramento dessas tensões naquele território, se espera que vai ter mudança na produção do petróleo, que isso pode ter alguma influência na quantidade produzida, e isso a gente viu acontecer tanto com Rússia e Ucrânia, quanto também ali os conflitos no Oriente Médio. Então, como são regiões produtoras de petróleo, se você tem qualquer dúvida que a produção ali vai ser afetada, seja afetada a produção mesmo ou a questão logística dos navios que acabam passando por lá e tem que desviar a rota, aquela commodity vai ficar mais cara. Se aquela commodity fica mais cara, petróleo mais caro, mais lucro para petrolíferas. Então é isso que acontece normalmente quando a gente tem tensões acirradas em locais que produzem petróleo ou que você tem uma grande movimentação de logística por ali, né? Um lugar-chave para a movimentação de navios, por exemplo, que a gente viu acontecer no passado, não tão distante da gente, uma parte importante onde passa uma grande quantidade de navios que trazem o petróleo ou que conduzem esse petróleo de um canto para outro do mundo. Se você tem um acirramento ali, aqueles navios vão começar a desviar aquela rota, vão ficar com uma rota mais longa e isso faz com que tenha também a questão logística. Mas mais que isso, né, a produção do petróleo sendo diminuída e commodity aqui é um bem, né, é um item que a gente consegue aplicar mais aquela coisa da oferta e demanda porque ela é negociada no mercado internacional. Então, se você tem uma redução da oferta ou alguma expectativa que essa oferta caia, você tem um aumento do preço da commodity. É por isso que a OPEP tem o poder que tem. A OPEP ela é uma organização de países que produzem petróleo e elas conseguem ali combinar entre si, né, para quem teve aquela aulinha de geografia de cartel, né, é o melhor exemplo que a gente tem. Elas conseguem combinar entre si o preço e a quantidade que elas vão, na verdade elas conseguem combinar a quantidade que elas vão produzir. Diante disso, você consegue mexer artificialmente no preço da commodity. E normalmente eles cortam produção quando aumenta a perspectiva de demanda, porque aí, artificialmente eles vão mexer no preço do petróleo e se favorecer disso. Então o petróleo ele tem essa característica. E a Petrobras surfa quando você tem alta no preço do petróleo. A Petrobras, inclusive, nos dias anteriores, conseguiu até ir além, né? O petróleo subiu, as empresas ligadas ao petróleo aqui subiram junto, mas teve também uma questão tributária que acabou pesando. Agora, ontem, a gente teve uma outra questão aparecendo, né, no dia do mercado, nessa condução mais doméstica do mercado, que foi justamente a discussão em relação à compensação do IOF. E aí, gente, tem gente falando de tudo. Para quem viu na nossa home hoje de manhã, tinha lá, né, aquela notícia falando do PP e da União Brasil querendo fazer corte de gastos na saúde e na educação. Isso já me tirou do sério logo cedinho, né? Na verdade, ontem à noite, porque eu estava já pensando o que eu ia falar sobre isso e eu já fiquei, né? Já tive uma noite de sono ruim, porque eu vi essa notícia aí na noite anterior. E hoje de manhã já acordei ali de mau humor, né? Não só porque o café tá caro, mas também por conta dessa notícia que o brasileiro não tem um minuto de paz. E o que fala o PP e o União Brasil, né? Os dois partidos aí bem conhecidos justamente por essas características não só fisiológicas, né? De ir ali para o lado que mais interessa, mas também por ter ali nenhum compromisso com o povo brasileiro. Porque você tem a cobrança do fiscal, e eu acho que aqui no Brasil a cobrança no fiscal ela é exagerada. Você tem mais cobrança do fiscal do que você deveria. Isso é muito conveniente. É muito conveniente porque quando você usa o fiscal para pressionar, você fica ali com uma carta na manga. E o fiscal é um guarda-chuva muito amplo. Você pode colocar tudo embaixo desse guarda-chuva do fiscal.
Então, se você quer fazer uma pressão, se você quer exercer pressão, é um excelente trunfo para você usar em qualquer momento. Então, o mercado financeiro aproveita disso, até porque, dependendo da métrica, você consegue ter uma visão ou outra daquela dívida PIB, por exemplo, olhar a dívida líquida, olhar a bruta, olhar um outro indicador para tentar provar seu ponto. Então, é muito fácil de entender, é palatável. Você fala, tá gastando demais. É um discurso que a população compra com facilidade. Mas a gente primeiro tem que dividir, tem gastos e gastos. Né? A gente tem o gasto que ele vai ser ali, vai ter um efeito multiplicador. Você está dando renda na mão das pessoas, essa renda vai circular, ela vai aquecer a economia e vai voltar, de certa forma, para o governo em forma de arrecadação, principalmente em tributos indiretos, que é o que a gente paga demais, é o que mais pesa no nosso bolso. Então, isso tem uma volta para o governo em forma de tributação e você aquece a economia, que também, uma economia mais aquecida, volta com mais arrecadação para o governo. Então, existe esse tipo de gasto. Existe o tipo de gasto que é para infraestrutura, que é para investimento, que é para você melhorar a capacidade produtiva, que gera emprego. Esse também é uma outra forma de gasto. E tem, sei lá, Viagra, né? Que aí é um gasto que realmente não faz sentido. Mas as pessoas jogam tudo no mesmo bolo ali de gasto. É tudo gasto e gasta demais. Primeiro, nem gasta tanto assim, nem é um gasto tão exagerado como dizem. Nem a dívida PIB está tão alarmante quanto falam. Porque se tivesse mesmo, André Graziano, um beijo para você, saudade, por onde anda André Graziano, mas vamos lá, né? Se fosse esse friozinho e o ar-condicionado, são um combo perfeito para perder a voz. Mas se tivesse mesmo essa preocupação toda com o fiscal, se a gente tivesse numa situação alarmante, as pessoas estariam em outro patamar de cobrança. O que eu vejo é que tem pressão só e usam essa carta para todos os fins. É tipo uma grande desculpa que você vai usar quando você precisar. O mercado financeiro usa isso para pressionar dólar e juros e fazer a sua vontade ser escutada, se fazer ouvido. A gente vê o Congresso também se apropriando desse discurso para fazer aquele toma lá da cá, principalmente o Centrão. Então começa a usar esse trunfo ali, que é muito fácil de ser comprado e replicado, para tentar pressionar o governo, para tentar ser atendido também, suas vontades serem atendidas. E a gente viu isso ontem com essa declaração do PP e do União Brasil, porque abrir mão de emenda, ninguém quer. Né? Abrir mão de benefício fiscal, ninguém quer. Abrir mão de penduricalho, ninguém quer. Mas ajuste fiscal todo mundo quer cobrar. E a gente sabe onde esse GPS leva. Né? A gente sabe que esse GPS leva sempre para o lado mais fraco e vulnerável da corda, que é quem não tem poder político e econômico para fazer essa pressão. E esse toma lá da cá que é feito em todas as outras esferas que têm esse poder. Então, ontem, mais uma vez, esse exemplo de querer cobrar fiscal sem abrir mão dos próprios privilégios. Se tiver que cortar, corta na saúde, corta na educação, corta no benefício social, corta desse lado mais vulnerável. Né? Foi esse recado que foi dado, até está na nossa home aqui a notícia, se quiserem colocar aí, se tiver, mas justamente para tentar, né, jogar mais uma vez essa questão fiscal. Aí, se a gente tem um problema, vamos supor que a gente está nessa lógica fiscalista, porque vamos pensar então dentro dessa lógica fiscalista, e que a gente tem um problema realmente de fiscal, coisa que a gente não tem, mas vamos fazer essa abstração. Se a gente tivesse realmente esse problema do fiscal e as pessoas tivessem compromisso com o Brasil, elas não iam querer abrir mão também dos seus privilégios para favorecer o país? A gente não vê isso acontecendo. Primeiro porque não tem justamente esse alarmismo todo, não existe toda essa cobrança é exagerada. E esse olhar, essa ótica é uma lupa muito grande colocada num problema que não é o foco de todos os problemas do país, como colocam. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se a gente tivesse, né, essa questão toda, vocês acham que não teria que abrir mão todo mundo? E a gente vê que não está ninguém pensando no povo. A gente tem um Congresso hoje que está lá para advogar pelos seus benefícios próprios. Então, está lá para defender suas emendas, está lá para defender interesses de outros. Né? Então, se você tem ali uma educação, uma saúde mais precarizada, você vai ter, como consequência disso, uma massa ali de setor privado que vai tomar, inclusive massificando a prestação de serviço, essas lacunas que são deixadas pela precarização do serviço público. E isso é muito interessante para o setor privado, inclusive. Se você tem, né,
umas pessoas que estão lá para representar o povo, representando a si próprio, isso não faz o menor sentido. Porque se eles estivessem realmente preocupados com o fiscal, realmente preocupados com todo esse risco que é pintado, eles teriam que também olhar para si e falar, então vamos cortar penduricalho, vamos cortar benefício, que não é o que acontece. E mais que isso, né, ontem a gente teve aquele episódio patético da Câmara, né, do Haddad falando ali, e a gente até separou um trechinho para passar para vocês, depois eu comento, justamente mostrando que aquelas pessoas que estão lá não estão lá para compromisso do povo, ou elas estão lá para fazer um vídeo de 30 segundos para subir na rede social, no Reels do Instagram, e mostrar que fizeram um grande mousse, ou você tem, né, pessoas que estão lá só para advogar, ou por seus interesses, ou pelos interesses de que eles estão representando, que está longe de ser o povo. Eles estão representando empresas, estão representando bancadas. Eu já acho um absurdo ter bancada dentro do Congresso, a bancada isso, bancada aquilo. Que bancada, gente? Tinha que ser bancada do povo. Aquelas pessoas estão lá, as pessoas foram eleitas pelo povo e tinham que estar lá para representar esse povo, não interesses específicos de esferas que já têm poder político e econômico suficiente e que estão lá só mantendo esses privilégios. Porque falou em juros sobre capital próprio, aí não dá. Falou sobre desoneração de folha, aí não dá para cortar. Emenda, ninguém quer mexer. Tem ali programas de subsídios, ninguém quer mexer. Então, todo mundo quer que o ajuste fiscal seja feito sempre do lado mais fraco mesmo, né? Ninguém quer abrir mão de nada disso. E eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa ter reiteradamente, porque mostra que a gente está só mantendo essas pessoas, né? A gente não, mas as pessoas que estão ali com o poder estão só mantendo esse poder para continuar perpetuando essa sociedade desigual e com uma tributação desigual. Ninguém está falando na tributação, né, essa desigualdade tributária ou diminuir isso, não é também fazer uma grande revolução. São pequenos ajustes, são pequenos passos, primeiros passos que a gente precisa dar de uma coisa que está extremamente desigual. Então vamos ver um trechinho aí da fala do Haddad, inclusive que tem tudo a ver com isso, e depois a gente vê as mudanças propostas e tudo o que aconteceu nesse bafafá de Câmara ontem. Em 2018, o Bolsonaro fugiu de todos os debates. Eu era candidato a presidente, estava no segundo turno, ele correu de debater comigo. Agora aparecem aí 2 deputados, fazem as perguntas e correm do debate. Acabaram de falar aí, e o Nicolas sumiu, é só para aparecer. Então, já que eles não estão aqui, quem sabe vocês mandem o recado para o Nicolas e para o Jordi, aprender um pouco das contas públicas brasileiras. Vamos começar a falar sério aqui, né? Em 2022, eles estão alegando que teve um superávit primário. Por favor, doutor, ouça. Em 2022, o Jordi e o Nicolas falaram que teve superávit primário. A que custo? Vamos lá. O Bolsonaro deu um calote nos governadores. Tomou o ICMS sobre combustíveis dos governadores com a promessa de pagar. Quem pagou foi o governo Lula em março de 2023. 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais que o governo Lula, o presidente Lula, teve que pagar em março de 2023 para indenizar os governadores da barberagem do governo Bolsonaro no ano anterior, que para baixar o preço da gasolina artificialmente tomou esses 30 bi dos 27 governadores do país. Quem teve que pagar foi o governo Lula. Onde estava o seu Nicolas e o seu Jordi nesse dia? Não estavam aqui votando? Onde eles estavam? O superávit primário de 22 também se deveu ao calote de precatórios, que somado com o calote de 24, porque não estava no orçamento de 24, e nem no de 23, e nem no de 22, foram 92 bilhões a mais. Onde estava o deputado Jordi e o deputado Nicolas? Quando o presidente Lula, em 2023, teve que pagar o calote de precatórios do Bolsonaro. O superávit de 22 também teve outras 2 razões. A barberagem da venda da Eletrobras vendeu na Bacia das Almas, uma das empresas mais importantes do Brasil, e depenaram a Petrobras com a distribuição de dividendo que superou 200 bilhões de reais num único ano de distribuição de dividendo. Queridos amigos e amigas, assim qualquer um faz superávit primário.
dando calote, vendendo patrimônio público, tomando dinheiro de governador? Esse é o padrão de qualidade econômica do governo Bolsonaro? O que eu falei daqui que é mentira, deputado? Desrespeito é mentir. Não, Desrespeito é sair sem ouvir a verdade. Vou repetir para o senhor, já que o senhor está falando em nome dele. Venderam a Eletrobras uma vergonha, depenaram a Petrobras, deram um calote governador imprecatório. Assim qualquer um faz superávit, entendeu? Com respeito ao que eu falei? Não, repito para o senhor. Estou falando em relação à molecagem. Assim muito fácil fazer superávit com esse jeito e fugir do debate. Aqui, olha, eu discordo de Haddad em vários pontos, né? Principalmente nessa tributação, nos recursos em relação ao mercado, em jogar, né, normalmente essa carga em pessoas que não têm justamente esse poder e aliviar quem tem, não ter uma discussão ali de uma outra forma de arrecadação, se quer fazer por esse lado, ou de não mexer ali nos benefícios, porque também nem tem como com esse Congresso. Mas aqui eu tenho que elogiar o Haddad pelo tapa de luva de pelica que ele deu, porque ele resumiu muito bem. Né? Assim, é muito fácil fazer superávit primário. Né? É muito fácil você distribuir mais lucro do que você tem na Petrobras para fazer aquela barriguinha de superávit que a gente viu. É fácil você vender uma empresa pública a preço, né, questionável só para vender, embolsar esse dinheiro e tentar se reeleger, né? Nem tentar usar esse dinheiro para qualquer outra finalidade. Você dá canetada para tirar ICMS, aí eu não vi ninguém falando de risco fiscal. É por isso que eu falo fiscalismo, e eu até falei isso na entrevista com a Haddad, fiscalismo aqui no Brasil ele é muito seletivo, não só pela forma que ele é cobrado em desigualdade em diferentes governos, porque ninguém falou em risco fiscal em nenhuma dessas situações. Ninguém falou em risco fiscal quando tirou a principal fonte de arrecadação dos governos. Aí todo mundo ficou quietinho. Não só nesse desequilíbrio de cobrança dos governos em relação ao fiscal, mas também um fiscalismo muito seletivo com como você vai se preocupar e quem que vai sofrer o corte, quem que vai ter que abrir mão. É tudo muito seletivo e muito conveniente. E eu acho que aqui a gente encerra, porque eu vou começar a ficar de mau humor. Vamos falar de varejo? Porque o varejo acabou decepcionando um pouquinho nesse mês e o Diego está lá na redação para contar para a gente quais eram as expectativas do mercado em relação ao comércio, tanto restrito quanto ampliado aqui no Brasil. Então, Diego, o que o mercado estava esperando para o varejo nesse mês, hein? No mês de abril, né? Nesse mês, não. Débora, se você me perdoar, antes da gente entrar no nosso quadro favorito, eu queria só destacar aqui que o chat está apresentando algumas dúvidas, algumas questões. Eu só queria trazer aqui porque, às vezes, eu deixo o chat um pouco de lado, não queria que eles se sentissem esquecidos. O Diego Bonar, meu xará, está perguntando aqui quando que a gente vai falar sobre a taxação do LCA e do LCI. A gente não tem isso em pauta hoje, possível que a gente traga isso amanhã. A Maria Helena fez uma pergunta que eu achei particularmente sensacional. Ela perguntou: qual país desenvolvido ou em desenvolvimento não tem dívida? Eu acho que essa pergunta é sensacional. Infelizmente, não sei se a gente vai conseguir encaixar muito bem aqui no programa, mas é um debate que a gente pode trazer aqui outras vezes. Tinha uma outra pergunta que eu infelizmente perdi, mas vamos entrar então no nosso quadro favorito. O mercado errou ou errou? Vamos para as expectativas do mercado financeiro para a pesquisa mensal do comércio, que foi divulgada hoje pelo nosso queridíssimo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pois bem, segundo as projeções do mercado financeiro, as vendas do comércio varejista restrito devem cair em média 0,6% em abril. Esse movimento aponta para um momento de desaceleração após um bom desempenho registrado no começo do ano. Segmentos como itens farmacêuticos e de uso pessoal, por exemplo, já podem começar a dar certos sinais de cansaço. Os dois segmentos devem ser protagonistas da queda, uma vez que sentiram com mais força o impacto da inflação no período. A estimativa é de uma retração de até 0,9% nesse grupo específico de produtos. Diante de tudo isso, o cenário reforça a ideia de que a economia brasileira pode entrar em uma fase de acomodação no segundo trimestre, especialmente diante de um ambiente econômico que se mostra menos favorável. Débora, se você me permite também, queria fazer uma aposta aqui antes de passar a palavra. Algo me diz que entre o erro e o erro, o mercado errou. Acertei? Você acertou, porque o mercado errou. O mercado projetou uma queda mais brusca no varejo do que ele realmente teve.
O varejo ele caiu 0,4 nesse mês, recuou, então o sentido está certo, a magnitude estava errada, pelo menos na média. A média era entre 0,6, a mediana 0,7, então aqui na média o mercado errou as suas perspectivas para o varejo em abril. E aí eu vou tentar falar muito rapidamente, porque a gente tem 5 minutos, em relação a LCI, LCA, CRI, CRA, fundo imobiliário, se todo mundo vai para 17,5, eu vou reservar amanhã para falar disso, porque hoje não ia dar tempo, em virtude de todos os assuntos que a gente tem para falar. Então amanhã eu vou reservar um tempinho para explicar todo esse embrolho para vocês, fiquem tranquilos, mas isso tem que ser feito com calma para também não gerar mais dúvida do que esclarecimento. Então amanhã a gente passa por isso, fiquem tranquilos que também vai ter videozinho sobre. Mas vamos lá, vamos ver como é que ficou o comportamento do varejo nesse mês de maio de uma forma muito rápida e veloz e furiosa. Vamos lá. Vamos passar para o primeiro gráfico, que aqui é a projeção do mercado, a gente já sabe que ele errou. Então, vamos ver o que realmente aconteceu, né? Vamos ver o que aconteceu aí nas condições de varejo. Vamos para o próximo assunto aqui. Então, em maio, abril para março, de março para abril, né, gente? Abril para março, pelo amor de Deus. Caiu 0,4 o varejo restrito e 1,9 o ampliado, que entra ali carro, que entra construção. Em relação ao ano, né, abril contra abril, a gente ainda tem uma alta de 4,8 no varejo restrito e 0,8 no ampliado. Acumulado em 2025 ainda está positivo, apesar da queda, porque a gente teve 3 meses aí de altas, não tão fortes, mas altas no varejo, 2,1% e 1%, e o acumulado em 12 meses também continua positivo. Vamos passar para o próximo gráfico que a gente tem aqui, que é o comportamento em 12 meses, porque eu acho que esse é importante para a gente ver desaceleração e volta de fôlego aqui. Então, até se quiserem deixar em tela cheia para o pessoal de casa acompanhar, eu acho que fica melhor para a gente ver esse movimento acontecendo. Então, a gente sai ali de um patamar de 2,5% em abril de 2024 e a gente tem, né, uma aceleração do varejo ao longo dos meses. Então, você tem ali 3,1, 3,3, ele vai subindo não tão fortemente, não tão rapidamente, mas tem uma ascensão ali no acumulado, mostrando que os meses que vieram depois estavam substituindo os meses anteriores. Então, você tem essa aceleração. Você chega a 4,1 até um patamar interessante de série histórica, a gente começa a ter recordes no varejo, e depois você vê essa desaceleração acontecendo no começo do ano. 4, 3,6, 3,1. Então o varejo começa a desacelerar mês a mês. E isso reflete, não no mês a mês, assim, comparando o mês contra o mês anterior, mas nos meses que substituem os meses do ano passado já estão mais lentos do que estavam. E isso faz com que a gente tenha desaceleração. Agora tem um pequeno respiro no acumulado, porque o mês de abril do ano passado não foi tão bom, então você substitui por um dado que está ainda em queda, mas numa queda menor, e você tem esse respiro. Só que a gente tem uma desaceleração importante aqui do varejo por vários meses no acumulado. Isso mostra que o varejo pode estar perdendo fôlego por conta justamente de taxa de juros. E isso fica mais evidente, eu vou ter 1 minuto para falar, quando a gente olha os itens, né, as atividades varejistas que estão sofrendo. Porque a gente começa a ver nesse mês agora de abril uma desaceleração de atividades ou ramos varejistas que têm uma dependência maior de crédito, que precisam da renda mais alta também. Móveis, né, que já tinha aparecido em alguns momentos com queda, aparecem de novo. Os veículos e peças que às vezes precisam de crédito, ninguém compra à vista também, começam a ter um recuo. Então isso é importante para a gente entender o impacto que a gente começa a ter, não só da inflação, que era uma previsão do mercado, dessa inflação corroendo um pouco a renda do brasileiro, principalmente inflação de alimentos, e deixando menos orçamento disponível para que você gaste ali com serviços e varejo, mas também do crédito mais restrito, como decorrência da taxa de juros mais alta. Ele não fica só mais caro, ele fica mais restrito também, menos pessoas com acesso a crédito. E isso eu vou entrar mais em detalhes amanhã, quando a gente for falar de LCI e LCA. Então, o que eu queria falar aqui do varejo é que a gente começa a ver desaceleração importante em itens e atividades que dependem mais do crédito. E isso só é uma consequência da taxa Selic. Antes de passar para o rolê, eu quero convidar vocês
a se inscreverem no iclmercado.com.br para domingo assistir a Semente do Caos. Então, entender como é que a direita, a extrema-direita, semeia esse caos como uma forma de operação, né, uma forma estruturada ali de operar para que eles consigam atingir os objetivos. A gente viu isso no próprio vídeo da Câmara, né? Você vai lá, semeia o caos, sai fora e depois você deixa isso como um recorte ali para você lacrar, você vai, né, falar que ninguém questiona nada, né? Mentiu, tudo bem, coloca lá na rede social e vida que segue, você consegue seus likes e atingir um público com isso. Então, como é que é essa forma de trabalho da direita e da extrema-direita que é organizada e orquestrada, por mais que pareça que é uma bagunça, não é. Então, o professor Castro Rocha vai explicar isso pra gente no domingo. E agora sim, eu passo para o Rolê ICL, nossos vizinhos de cima já estão lá para receber vocês nessa quinta. O William De Luca, não é o William De Luca, César Calejão e Guga Noblar, quase que eu que faço fake news aqui, já estão lá em cima para receber vocês. E eu me despeço. Amanhã eu volto para falar de LCI, LCA, CRI, CRA, todo mundo que vai entrar nessa dança provavelmente na tributação e explicar quais são as implicações disso. Um beijão e até lá, pessoal! Ele é, sem dúvida, o intelectual que mais estuda a extrema-direita no Brasil. Lê todos os livros, as postagens, não só aqui do Brasil, mas também dos que inspiram as pessoas que estão aqui no Brasil. E desvendou o plano secreto em curso para semear o caos no Brasil. Estamos falando de João César Castro Rocha, que vai dar uma aula inédita e exclusiva para desvendar pela primeira vez o plano secreto em curso da extrema-direita no Brasil. A aula vai acontecer no dia 15 de junho, um domingo, às 8 horas da noite. Vai ter o título A Semente do Caos. Não perca essa aula e participe desse enfrentamento com a gente. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.